No Ocidente, a morte ainda é uma grande hidra. As criaturas têm um medo terrível da morte e do morrer. Poucos se dão conta de que a morte é o reverso da medalha da vida. Para que tenhamos vida, há necessidade de que haja morte. No planeta material em que nos encontramos, quando falamos do fenômeno da vida, só o fazemos porque esse fenômeno está atrelado ao da morte. Para que uma coisa viva, outra coisa terá que morrer. Para que a planta viva, a semente morre. Para que o pão apareça, precisamos triturar o trigo. Dessa maneira, para que nós, seres humanos, vivamos, temos que matar tantas plantas, alguns animais que alimentam a nossa mesa. Temos que digerir, deglutir uma quantidade enorme de partículas de vida que estão pelo espaço, pelo ar que respiramos. Temos que gastar uma quantidade muito grande de oxigênio para podermos sobreviver. A morte significa muito pouco no conjunto da vida. Quando aprendemos que a morte é consequência do desgaste dos órgãos, nos apercebemos que começamos a morrer quando nascemos, quando somos dados à luz e temos que respirar com os nossos próprios pulmões. Aí começa o fenômeno da queima, do desgaste do órgão da morte. Vemos assim que a morte é um fenômeno hipernatural. Tudo que nasce, morre. Tudo que é matéria no mundo se transforma. Uma das formas de transformação chamamos morte. Um dos modos pelos quais as coisas se transformam é a morte. Morre a montanha de minério para que surja a montanha de barro, por exemplo. Morre a ostra para que nasça a pérola. Constatamos de contínuo essa dualidade, vida e morte, esse claro e escuro da vida e da morte que nos acompanha. Nas sociedades ocidentais, homenageamos os nossos mortos em um dia que denominamos Dia dos Mortos, Dia de Finados. Dedicamos esse dia para prestar homenagem aos nossos antepassados, aos nossos amigos, aos nossos afetos, aos amores que já demandaram o mais além, que cruzaram essa aduana de cinzas da imortalidade. No dia de finados, encontramos tanta gente verdadeiramente mobilizada por sentimentos de fraternidade, de ternura, de amor, que vão aos cemitérios, aos campos santos, no intuito de homenagear os seus entes queridos. Merece todo o respeito essa iniciativa. Não obstante, percebemos quanto estamos escravizados a essa situação, supondo, pelos aprendizados que fizemos das nossas religiões ou pelo que ouvimos falar aqui e ali, que os nossos mortos estão lá. Ouvimos as pessoas dizerem: eu vou visitar a cova do meu pai. Eu vou visitar a sepultura de minha mãe. Como se ali estivesse o seu pai, como se ali a sua mãe estivesse. Lemos inscrições tumulares do tipo: aqui jaz fulano de tal. Mas não é verdade. O fulano de tal que queremos homenagear não jaz na sepultura. Ali estão seus despojos, seus restos mortais. É como se despíssemos uma roupa imprestável e a atirássemos na lixeira. Esquecemos dela, deixamos que o tempo cumpra o seu papel. Nenhum de nós teria a ideia de todos os dias revisitar a roupa velha e imprestável atirada no monturo. Portanto, embora esse respeito com que nós cristãos encaremos essa relação com os mortos, com o morrer, por mais que estejamos com esse intuito de homenagear aos nossos seres queridos, será muito importante criarmos o hábito de pensar neles vivos. Na cova, na sepultura, não jazem nossos entes queridos. Eles vivem, vibram na nossa intimidade, nos nossos pensamentos. Eles se movem no mundo dos espíritos. Ao pensar nos nossos mortos, cabe termos essa certeza de que eles vivem, não estão encerrados nos sepulcros. Grotesco será imaginar nossos seres amados enterrados na sepultura com os seus despojos. Vale a pena pensar numa gaiola vazia, onde o pássaro se foi. Donde o pássaro se foi. Nosso corpo físico, durante um tempo mais ou menos largo, serve-nos de morada, uma espécie de gaiola que, ao mesmo tempo em que nos ajuda a aprender, a crescer, também é um instrumento através do qual resgatamos aquilo que devemos em face da vida, colocamos em ordem a nossa consciência com as leis divinas.
Logo, o dia de finados, o dia dos mortos, deveria ser um dia de homenagem aos nossos seres queridos, mas de outra maneira. Aprendermos a fazer um levantamento de como se acham nossas disposições na vida. Se estamos vivendo de acordo com os ensinamentos de nossa mãe, de nosso pai, se os estamos homenageando, glorificando seus nomes pelo tipo de criatura que sejamos. Dignas, nobres, amigas, fraternas, cooperosas, dedicadas ao bem. Afinal de contas, de que melhor maneira poderíamos homenagear os nossos mortos? Nem sempre levando flores para enfeitar os sepulcros onde se acham seus despojos. Esses recursos das flores poderiam ser transformados em nome dos nossos mortos, em leite para uma criança pobre, em pães para o necessitado, em remédios para um doente que não os pode comprar, em cadernos para que alguma criança aprenda. Podemos converter aquela quantidade enorme de cera que compramos para queimar nos cemitérios, que não vai levar a lugar algum, os nossos mortos, que não precisam de cera queimada, converter isso em roupa, em alimentos, em agasalho, em material escolar, em medicação, em acompanhamento, em homenagem a eles. Quando presenteássemos uma criança com um kit de material escolar, poderíamos dizer-lhe, caso ela entendesse, ou aos seus pais: faça uma prece por fulano de tal, que é meu filho, que é meu pai, que é minha mãe, que é meu irmão ou meu amigo. Teríamos formas mais agradáveis, mais felizes de homenagear os nossos mortos e cantar, brincar, nos alegrarmos como eles gostavam que fizéssemos. No além, eles continuam gostando. Quantos filhos que se foram para o mais além e suas mães começam a morrer aqui na terra? Não se tratam mais, não se cuidam mais, não os respeitam mais. Se seus filhos gostavam de vê-las bem vestidas, bem cuidadas, alegres, joviais, em homenagem a eles, no dia dos mortos e em todos os dias da vida, continuem assim, bem cuidadas, dispostas, alegres. O que não nos impede a lágrima de saudade, nunca a lágrima de revolta. Se os nossos filhos gostavam de saber que estamos envolvidos em atividade social, em alguma atividade do bem, como voluntários, servindo numa escola, num velhanato, num hospital, vamos continuar a fazer isso em homenagem a eles, em nome deles, que de onde estiverem nos aplaudirão, nos incentivarão. Se tivemos nossos entes queridos desencarnados em situações drásticas pela drogadição, pelo vírus do HIV ou pelo suicídio, mais motivos temos de rogar a Deus por eles, de homenageá-los, fazendo toda a cota de bem que nos for possível em honra deles. Não tenhamos qualquer mágoa deles. Não imaginemos que estejam perdidos para sempre. Nunca suponhamos que Deus os vá castigar por sua fragilidade, porque Deus não é um juiz que sentencia. Deus é um Pai que ama. Certamente, se estamos realizando coisas boas para homenagear no dia de finados ou ao longo dos dias do ano, os nossos amores que foram para o além, por vias naturais ou por alguma enfermidade, o que não faremos para homenagear aqueles que saíram de maneira tão triste, lastimável, da convivência com o corpo físico. Por isso, a nossa oração por eles deverá partir do nosso coração, do mais íntimo do nosso ser, pensando em Deus como o Pai comum de todos nós, e nos colocando diante da vida de maneira muito operosa, nos tornando pessoas úteis, a fim de que o dia de finados transcorra como mais um dia em que homenageamos os nossos seres queridos que demandaram o mais além, na vibração, na torcida, fazendo os votos, desde que se transformaram em estrelas. Sejam felizes nessas dimensões do invisível, junto a esse amor incomensurável de nosso Pai Celeste.